Gente, a história que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo hoje me arrepia. Uma mulher americana alega ter visitado uma estação espacial intergaláctica alienígena. E ela tem provas dessa visita. Depois de provar que ela realmente esteve nesse lugar, ela desapareceu por completo e nunca mais foi encontrada. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Fique ligado aqui nesse vídeo, não perca, não pisque, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a abdução de Patrícia. E, gente, a história aqui vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais enrolada e cada vez mais impossível. Sério. Antes de começar a contar-lhe a historinha, eu ia pedir para você que passe aqui pelo menos uma vez por semana. Nós temos vídeos novos sempre nas segundas, quartas e sextas. Como o YouTube não te entrega mesmo os conteúdos novos que eu posto, você passa por aqui, daí você já faz a tua maratona. E se você filmar que tá assistindo e me marcar lá no Insta, eu reposto. Gente, eu reposto todo mundo. Aí fica 750 mil stories de repost. Mas é isso, né? É o que eu posso fazer no momento. Eu sei que vocês gostam de histórias de abdução. Eu sei, e é por isso que eu trago-as aqui. Mas essa aqui, gente, essa aqui faz mal pra mim. Sabe aquela história que te faz mal? É essa. É aquela história que vocês já sabem, tá? De caiu, você sabe o quê? De você sabe aonde, vocês aí completam, porque as tias não gostam que eu falo palavrão. Então não vou falar. Um beijo pras tias. Em maio de 2007, uma menina de apenas 14 anos de idade desapareceu por completo na cidade de Jackson, no Wyoming, nos Estados Unidos. O nome dela, Patricia Lyons. Um dia antes de desaparecer, ela estava estudando para se preparar para uma prova que tinha na escola no dia seguinte. E daí ela terminou de estudar, escovou o dente, botou seu pijaminha, falou boa noite pro pai e pra mãe, subiu pro quarto, fechou a porta, dormiu e desapareceu de dentro do quarto. A pessoa sumiu dentro do próprio quarto. Guardem essa informação. Os pais dela ficaram chocados, começaram a vasculhar a casa inteira, porque a casa inteira estava inteira fechada, né? Tudo trancado, janelas e portas trancadas, as chaves no local de sempre. A menina simplesmente passou pela parede, desapareceu de dentro do próprio quarto. E daí, gente, cidade pequena. Todo mundo ficou sabendo do desaparecimento dessa menina. Todo mundo se mobilizou para procurar a menina. E no dia seguinte, não só a cidade inteira já estava sabendo, mas também o estado inteiro do Wyoming estava sabendo. Ela foi a famosa Alerta Amber. Carol, o que é esse Alerta Amber? É um alerta que existe nos Estados Unidos de âmbito nacional. Quando desaparece uma criança, um adolescente ou até uma pessoa adulta, eles liberam essa alerta, vai para todos os telefones cadastrados nos Estados Unidos, justamente para se alguém tiver alguma informação, passar essa informação para a polícia. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu recebia muita alerta Amber, era todo dia. Inclusive, eu nunca vi um lugar para desaparecer tanta criança igual aos Estados Unidos. Alguma coisa rola ali que não tô sabendo. Aliás, eu tô, né? Mas eu não posso falar. Existem outros motivos, além da abdução alienígena, para as pessoas desaparecerem nos Estados Unidos. Mas eu nunca nem mencionei isso, hein, gente? Ih, vocês nunca ouviram aqui. No quarto dia, uma coleguinha da adolescente desaparecida confidenciou à mãe e o pai da adolescente desaparecida que a Patrícia tinha dito a ela que ela estava recebendo mensagens telepáticas em sua cabeça, vozes na cabeça. E essas vozes na cabeça da Patrícia coincidiram com outro fato ainda mais bizarro. 2 semanas antes dela desaparecer por completo, ela tinha sido internada no hospital central ali da cidade com fortíssimas dores de cabeça e com sangramentos no nariz e na boca. O médico do hospital de Jackson que avaliou a menina disse que não existia nenhum motivo de saúde para ela estar sentindo essas dores de cabeça e para o sangramento do nariz. Fez um check-up geral na menina e a menina estava bem de saúde. Depois de 1 semana procurando por essa menina,
os pais dela receberam uma mensagem da menina. Ela escreveu uma mensagem de um número desconhecido dizendo que estava em Kirkland Lake, em Ontário, do Wyoming. A menina viajou para outro país, ela cruzou a fronteira, ela foi para outro país, ela passou por 13 estados de pijama, sem passaporte e sem lembrar de nada do que tinha acontecido. Como? Gente, a menina desapareceu de dentro do próprio quarto e ela foi parar no Canadá. Vocês estão entendendo? A polícia não conseguia acreditar. Aliás, ninguém conseguia acreditar. Eu não acredito nessa história. A polícia canadense foi acionada e a Patrícia, lá no Canadá, foi analisada por vários médicos, vários psiquiatras, e ela não tinha nenhum sinal de desidratação, nenhum machucado no corpo. Ela estava 100% saudável e com um lapso, uma perda temporal de uma semana. Mas, aos poucos, horas depois que essa menina foi encontrada, logo depois de ter passado por esses médicos e tudo, ela começou a contar para a polícia e para os médicos que ela tinha sido levada para um local chamado AWE, e que esse lugar era uma base alienígena. Olha, não sei se tá bom para vocês, porque você tá achando a história muito louca, você se prepara, porque isso aqui vai piorar num nível que você não tá preparado. Eu acho que nem eu. Ela contou pra polícia que por 2 meses ela ficou recebendo mensagens na cabeça dela de uma voz que falava de cima pra baixo. Que eram mensagens telepáticas de seres que falavam línguas diferentes. E que eles conversavam com ela na língua dela, ou seja, no inglês, mas que quando eles conversavam entre eles, ela não conseguia entender o que eles estavam falando, porque eles falavam uma língua estranha. Disse que na noite que ela desapareceu, ela estava em seu quarto, dormindo tranquilamente, paz de Cristo, e de repente ela foi acordada por uma voz que vinha de cima, igual lá nas vozes da cabeça dela. E que quando ela abriu o olho, ela não estava mais dentro do quarto. Ela estava, agora essa é a parte que assim pra mim é a pior. Quando ela abriu o olho, ela estava numa prateleira do quarto dela. Mas não pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Vocês estão entendendo, gente? A menina acordou e ela foi parar dentro da parede. Segundo ela, esse nicho que ela tinha na parede, uma espécie de prateleira, era do quarto dela, mas ao mesmo tempo não era do quarto dela, era como se tivesse invertido tudo. A menina foi parar dentro da parede, porém num quarto ao contrário que existia na casa dela, que não existe, no caso, na vida real. Tá sendo meio difícil para eu conseguir explicar para vocês o que eu quero explicar, mas a menina foi parar dentro da parede numa realidade paralela. É isso, resumindo. Disse que esse nicho, essa prateleira que tinha na parede era diferente, e ela encontrou um tubo com vários buracos por onde ela foi descendo nessa prateleira, sem entender absolutamente nada. Nesses buracos que existiam dentro desse tubo, existiam outras pessoas dormindo. E pasmem, outros seres. Era um tubo que ela descia, eu vi a entrevista dela. E aí tinha uns buracos assim, e cada buraco que ela passava tinha uma pessoa, uma criança ou uma criatura dormindo. Vocês estão acompanhando comigo? Porque eu mesmo já me perdi aqui. E aí ela sentiu ter sido pega, um puxão, por uma mão invisível. E essa mão invisível levou ela para um lugar assim que era oval, redondo, com umas partes esburacadas em cima. E essa parte tinha um mezanino. Nesse mezanino existiam vários seres com formato polvoide observando-a. E aí, gente, no polvoide que o negócio pegou pra mim. Eu falei pra vocês que eu tinha medo dessa história? Pois é, foi na parte que ela falou que eram seres com aparência de polvo e lula que o negócio ficou esquisito pra mim também. Eu não sei se eu já contei pra vocês uma experiência bizarra que eu tive com um ser que tinha um formato parecido com um polvo. Eu vou guardar aqui essa informação e conto pra vocês no final do vídeo. E aí, justamente por causa dessa experiência,
Quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer esse vídeo, eu fiquei extremamente assustada, que eu falei, não, gente, não é possível. E não é só a Patrícia, tá? Outras pessoas já tiveram experiências de abdução com seres de polvo. No meu caso, não foi experiência de abdução. Eu conto pra vocês já já. Calma aí que a história da Patrícia tá acabando. Voltando pra história da Patrícia aqui, ela disse que esses seres que tinham formato de polvo ou lula, eles mudavam de cor, eles iam do verde pro vermelho. E que eles conversavam entre eles enquanto olhavam para ela. Disse ela que era uma sensação muito estranha, que ela não precisava respirar naquele ambiente, que é como se ela tivesse sido parada no tempo, onde o diafragma dela não se movia, ela não sentia oxigênio entrando, não sentia troca gasosa. Ela disse que era um lugar onde a respiração não era necessária. Cerca de 20 desses seres estavam nessa plataforma, observando o comportamento dela e conversando entre si. Disse que um desses seres desceu desse mezanino, abriu uma espécie de um mapa que não era de papel, era outro material, com vários símbolos, e pediu que ela mostrasse ali naquele mapa, falando na língua dela, de que lugar que ela era. E daí ela olhou aquele mapa, não reconheceu absolutamente nenhum daqueles desenhos e não conseguiu identificar de onde ela era. Então ficou tudo preto, ela não lembra de mais nada, ela só lembra de ter acordado dentro de um tubo, que ela descreveu como sendo um tubo de vidro, onde várias luzes passavam por esse tubo em uma espécie de escaneamento. Disse que teve cabelos, cílios e pedaços de unha retirados por um outro desses seres, que entrou no tubo para tirar os negócios dela. E depois que isso aconteceu, corta de novo, fica tudo preto, tela azul do Windows. Ela foi se perceber de pijama numa calçada naquela cidade lá de Kirkland Lake, no Canadá. Ela viajou 1.100 quilômetros, viveu toda essa experiência alucinógena de pijama, sem passaporte e sem ninguém. Não tinha um sequestrador, não tinha uma pessoa responsável, não tinha nada. Simplesmente ela apareceu lá no Canadá. Ela sumiu da casa dela e ela apareceu no Canadá. Eu fui atrás da história inteira dessa menina. Eu li os relatos dos médicos, eu vi os relatos da polícia, eu vi até uma entrevista com o pai dela. E todo mundo é muito consistente na história. Todo mundo tem absoluta certeza de que essa menina foi abduzida sim por uma entidade desconhecida, porque a natureza da história é muito chocante. A menina passou por diversos exames e inclusive diversas regressões de memória, e regressões essas onde ela confirma, em todas as regressões, ela confirma a história, na mesma ordem, tudo certinho, como se a história tivesse sido programada na cabeça dela para ser contada dessa forma. A menina voltou para casa, tentou viver uma vida normal, só que em 2011 ela desapareceu de novo, e nas mesmas circunstâncias, tá? De uma maneira completamente não explicada. Como se não bastasse tudo isso, gente, dessa vez ela nunca mais voltou. Nós estamos em 2023 e a menina nunca mais voltou. Ela sumiu de vez agora. A informação mais recente que se tem dela é uma entrevista do pai dela, Michael Lyons, de 2018. Essa entrevista está no YouTube. E, gente, a entrevista do pai dela foi a pior coisa pra mim, porque a entrevista me chocou ainda mais. Sabe aquelas entrevistas que a gente assiste de pais e mães de pessoas desaparecidas, que a pessoa é desesperada procurando a filha? No caso do pai dela, não. O pai dela tem total consciência de onde ela está e fala abertamente que se for melhor para ela, que ela fique lá. O pai dela diz que ela está trabalhando em uma base alienígena. E como que ele sabe disso? Porque ele recebe mensagens telepáticas dos seres. E ele diz que quando ele dorme, ele vai lá encontrar com ela. Gente, olha só que loucura. A família inteira já se convenceu. E a família inteira não tem nem histórico e nem nenhum distúrbio, nenhum transtorno mental. Essa história me chocou assim em todos os níveis que vocês podem imaginar. E por que ela me chocou? Por causa do contato com seres polvoides, né? E é agora que eu vou contar pra vocês a minha história curtinha, rapidinha. Mas é triste. Eu tinha uma amiga da escola que a gente era muito amiga. E ela tinha uma chácara. E aí, final de ano, festinha, fim de semana, feriado,
A gente ia pra essa chácara dela e ficávamos lá na chácara. Tinha piscina, tinha campo de futebol, brincadeiras, yay! Uma bela noite lá nessa chácara dela estávamos todos. Eu, ela, uma coleção de primos, uma coleção de tios, pai, mãe, vó e vô, todo mundo sentado ali num beiral que tinha, assim, vou tentar desenhar. Era uma casa no centro, uma varanda inteira em volta, assim, da chácara, e no final dessa varanda, ou seja, nós sentados aqui e ali de frente para essa varanda, vocês imaginem um pomar ali no final, com muitas árvores frutíferas e tudo escuro ali naquele fundo daquele pomar. E eu, ela e mais 2 priminhos dela, crianças, eu era adolescente, eles eram crianças, sentados aqui de frente para aquele pomar, jogando dominó, baralho, bingo, aqueles joguinhos assim que a gente jogava na época que celulares não existiam. E daí, de repente, eu sinto uma mão gelada dela me segurando assim, falando: olha, ela só falou: olha. Eu olhei para o pomar lá e eu acho que eu vi uma das coisas mais mais assustadoras que eu já vi na minha vida. A gente era uma criatura, um ser polvoide. Bom, pelo menos foi assim que eu descrevi. Ele não era verde nem nada, ele era branco. Eu não vi a cabeça, tá? Eu vi só daqui para baixo, eram tentáculos que passavam e flutuavam ali pelo pomar. Não era como se a criatura estivesse andando no pomar, era como se passasse ali naquela janela do final do corredor com aquele pomar. E daí nisso que eu vi, assim, foi muito rápido, já começou a maior gritaria das crianças que estavam aqui do meu lado, 2 meninos, eles começaram a gritar, começaram a chorar, e daí todo mundo levantou da cadeira e todo mundo foi ver e não tinha nada. Não tinha nada no final do corredor. E daí aquilo me deixou tão mal, mas tão assustada, que eu e ela dormíamos no mesmo quarto, né? Eu passei, e ela também, a noite inteira acordada com ela. A gente não... Sabe assim, quando você não consegue dormir, que você fica traumatizado? A gente se olhando assim e conversando do o que poderia ter sido aquilo, porque, de fato, eu e ela e as 2 crianças só vimos aquilo. Os outros saíram gritando por causa do grito que os outros deram ali. Mas o que era aquilo? Não conseguimos chegar a uma resposta até hoje, porque somos amigas até hoje. Inclusive, se estiver me assistindo, um beijo, Vi. Saudades. Mas assim, é uma coisa assim que eu falei, mano, o que rolou aqui? Aí, quando eu voltei pra casa, voltei pra São Paulo, eu fui contar pra minha mãe o que tinha acontecido. E na hora que eu fui contar pra minha mãe, eu chorei. Sabe quando você tem tanto medo de um negócio que quando você vai contar pra alguém você chora? Pois é, aí a minha mãe já, porque você não reza, isso é falta de Deus, não sei o quê. Enfim, coisas de mãe. Eu fiquei muito, muito perturbada pela história da Patrícia, porque existem diversos relatos de pessoas abduzidas que foram devolvidas, que falam sobre a existência desses seres em formato de polvo. Não que eu estou dizendo que aquilo que eu vi é um ser em formato de polvo, não é isso, tá? Não tô querendo aqui fazer uma coisa que não existe, mas tô querendo dizer que me chocou pela experiência que eu tive e me choca também pelo fato de existirem várias pessoas que falam e relatam que tiveram experiências com seres polvoides. Eu quero saber o que você pensa dessa história, o que você acha da história da abdução da Patrícia. Comenta tudo aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!